Bem-vindo a mais um episódio de Joana Sincera, onde vocês vão saber mais sobre beleza, saúde, bem-estar físico e mental. Hoje eu trago mais um tema polêmico, para lá de sincero, com a minha querida colega, a doutora Patrícia Fabrini, médica dermatologista, com grande experiência e também grande experiência na atuação da tricologia. Sim. Obrigada veio do Brasil para cá. Uma honra estar aqui. Obrigada. Patrícia, é sempre algo polêmico e está sempre em transformação o quesito. O termo que criaram para a medicina é harmonização, que depois passou a ser chamada como desarmonização, e agora nós estamos tentando resgatar a naturalização, a naturalidade. Me fala, você que já atua na área há muito tempo, o que você viu de evolução nisso? Eu acho que, eu sempre falo, Joana, que o bom médico ele tem um grande conhecimento da anatomia, da histologia, se existe alguma inflamação, onde tratar essa inflamação, e da fisiologia, da célula. Quando surgiram os preenchedores, lembra que eles usavam 34 frascos de ácido hialurônico no rosto. Quando a gente pensa, e eu tenho, tenho quase 30 anos de dermatologia, eu faço muita tecnologia, mas já participei de todas as áreas da dermatologia, a clínica, a cirúrgica e a estética. E eu tinha, numa época, um centro de infusão de imunobiológicos, que são medicações que a gente usa para o controle imunológico de algumas doenças, como a psoríase, como o vitiligo. E nessa época a gente pensava muito do ponto de vista imunológico. Então o preenchedor não é o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico a gente tem na nossa pele, tem na nossa célula, tá tudo certo. O problema é o BDDE, que é como se fosse um arame que a gente tem no ácido hialurônico, que quando a gente quer fazer aquele efeito, né, gente, que a gente quer uma sustentação maior do rosto, ou quer um desenho, como a Paty fala, que é o rosto igual da doutora Joana. Então assim, quando você usa o ácido hialurônico com uma firmeza maior para dar essa sustentação no rosto, o problema não é o ácido hialurônico, o problema, né, Joana, é o BDDE. E esse BDDE é como se fosse um arame que sustenta esse ácido hialurônico, ele cria uma reação imunológica muito grande. Então a gente sabe das pacientes que às vezes têm uma sinusite e usaram um preenchedor e tem um problema enorme, tem um edema que a gente chama de ETIP, que é uma reação tardia ao ácido hialurônico. Então eu penso que embelezar uma pessoa, administrar o efeito do tempo, é com que a gente fique cada vez mais bonita, mas respeitando a nossa idade. E o ácido hialurônico não respeita isso, porque ele age contra o seu sistema imunológico. Então, eu, particularmente, não sou uma adepta do ácido hialurônico, para falar a verdade. Sim. Eu percebo, inclusive, que o seu rosto está no aspecto bem natural. Eu acredito nisso, né? Eu acredito, como eu falei, assim, a gente tem muitos procedimentos que podem beneficiar a paciente de modo que ela fique como ela. E onde que a gente vai pensar nisso? Pensando na anatomia da pele mesmo. Então, uma rotina skincare, eu até falo muito sobre isso, assim, quando a gente resolve se cuidar, por onde que eu vou começar? Então, se a gente pensar que a gente tem a epiderme, que é a primeira camada da pele, a rotina skincare ela vai servir para todas nós e ela é muito importante. E eu falo que a pele agradece pequenos cuidados. Então, uma limpeza da pele, uma hidratação, já que a pele precisa disso, a lubrificação que vai ser feita com óleo, lógico, e guardadas as devidas proporções. Se a gente pensa nas camadas da pele, proteger essa pele das agressões do dia a dia, tratar essa pele e hidratar essa célula que está envelhecendo, que a gente está cuidando do ponto de vista dermatológico, se eu hidrato essa célula, eu já consigo uma melhora. Se eu penso na derme, eu preciso estimular essa pele. Agora, como que eu vou estimular uma derme? Eu posso estimular com tecnologias, e eu sou uma grande fã da tecnologia, porque acredito que a tecnologia vai produzir na sua pele aquilo que você está perdendo. Ela vai te estimular a produzir. O ácido hialurônico não, ele tenta sustentações, mas vamos pensar que à medida que o tempo vai passando e você vai perdendo esse colágeno, um ácido hialurônico é perfeito numa paciente de 20, 25 anos, mas ela não precisa. E na hora que a gente começa a precisar do ácido hialurônico, como você não tratou a pele e naturalmente você vai perdendo esse colágeno, é como se fosse um chiclete que eu quisesse sustentar ali a porta com ele, mas que ele vai escorrendo. Então, o que eu vejo, e eu acho que você concorda comigo, a gente acaba vendo os pacientes com o rosto muito volumizado.
porque o ácido hialurônico é colocado numa camada de pele, que é a hipodérmia, a gordura, o subcutâneo, gente, onde ele vai produzir mais células daquela camada. Então o rosto, ao invés de ficar desenhado, ele até fica desenhado por um pouco tempo, mas aos poucos a pessoa vai volumizando. E você ainda impacta na saúde dessa paciente. Então eu acho que a gente, nós como médicas, a gente deve sempre priorizar a saúde. E a beleza vem aqui, mas sempre a segurança do nosso paciente. E você concorda comigo que, por exemplo, eu atendo pessoas que muitas vezes vêm do Brasil, aqui em Portugal não tem tanto esse exagero. Às vezes está começando, e por outro lado, os profissionais ainda alguns tentam frear, outros ganham com isso. Sim. Agora imagina, a pessoa teve lá 35 ampolas ou 32 ampolas, como eu já atendi, de ácido hialurônico. Você não acha que isso vai ter um impacto na rede linfática? Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, o ácido hialurônico, ele puxa água. Ele é uma ação dele, é puxar a água. Sim. Quando ele puxa a água, você vai interferindo ali, e é como a gente estava até comentando mais cedo, assim, o quanto impacta. A gente não vê, né, a linfa, mas a drenagem linfática do rosto, ela é muito importante. A linfa, ela vai impactar ali. E uma vez que você obstrui essa linfa, você vai tendo um edema a médio, longo prazo, que vai impactando até mesmo na forma de você drenar aquilo tudo. Mas pensa que se a gente for traduzir envelhecimento em uma palavra, é inflamação. E seu impacto no começo, nos primeiros anos da sua vida, seu impacto nessa drenagem linfática, você imagina depois de 25 anos o que vai acontecer. Então também você concorda que o uso crônico e acumulado de ácido hialurônico em pessoas muito jovens podem até dar um aspecto mais envelhecido? Com certeza. Com certeza, porque você não vai drenar aquela célula inflamatória. Então, é aquilo que eu falei, né? Você tem que pensar na anatomia, eu estou envelhecendo, meu rosto está derretendo, mas você tem que pensar também na célula. Então, uma célula onde você não tem uma drenagem, ela vai estar muito mais impactada ali, muito mais inflamada. E a pessoa, ao longo do tempo, ela vai estar mais envelhecida, sendo que ela lutou por uma coisa, né, bem antes do que ela precisava, às vezes. Claro, por exemplo, eu não faço. Pouquíssimas vezes no passado eu fiz, confesso, e desisti da técnica, preenchimento nasal. Concordo, total. De forma alguma. Não sei como é que ainda ensinam isso. Existe um risco muito grande. Existe um risco muito grande. E além disso, a gente tem que entender que cada pessoa é bela daquela forma. Sim. É lógico que a cirurgia plástica, a dermatologia, vem somar a que você se sinta bem, a que você use procedimentos que vão te rejuvenescer, vão te embelezar. Mas rejuvenescer e embelezar não é te tornar artificial ou tornar todas as pessoas iguais. Não é? Então, assim, onde que está a nossa beleza, a nossa individualidade, a nossa personalidade? Então, por isso é que eu falo que as tecnologias, elas vêm somar aos pacientes. Então, gente, uma tecnologia, ela te entrega resultado. Ela entrega você naquilo que você está perdendo, você vai ter de novo. Mas um preenchimento não. Sem alterar a estrutura. Exatamente. Agora, a tecnologia, quando a colega fala, nós estamos falando de lasers, ultrassom. Sim. Olha, qual que você mais usa? Eu uso várias, eu gosto do laser de CO2, eu gosto da radiofrequência microagulhada, eu gosto do ultrassom. Aí vai depender de cada tipo de pele. Eu gosto do ultrassom num rosto mais cheio, né? É lógico que o ultrassom, apesar no Brasil, né? Eu vou dizer no Brasil, não sei aqui, mas no Brasil não é uma questão de você ter a tecnologia ou você ter o acesso à tecnologia no seu país. É uma questão de que o médico que executa ou a equipe que executa aquela tecnologia entenda de anatomia de pele. Isso é muito importante. Porque o ultrassom no rosto redondo, dependendo da ponteira que a gente vai usar, ele vai estimular o colágeno ou ele vai destruir gordura. Então, no rosto fino, numa paciente como eu, talvez o ultrassom não seja tão benéfico, mas uma radiofrequência microagulhada e o CO2 sejam sensacionais. Uma paciente que tem o rosto mais volumoso, usando uma ponteira, né, vamos dizer, de 2 milímetros ou mais, eu vou conseguir tratar um compartimento de gordura. Claro. E usando uma ponteira mais superficial, o colágeno. Então, o que eu quero dizer com isso é, toda tecnologia é bem-vinda, mas qual é a melhor para o nosso paciente? Qual que é a melhor para você? Só um profissional habilitado vai saber. Só a sua dermatologista vai saber. E eu concordo imensamente. Eu já vi, eu recebo pacientes todos os dias e que seguem também vários profissionais e falam: mas no Brasil estão agora falando que o ultrassom não é bom. Não é bom para quem? É igual
um sapato 39 não é bom para o meu pé. Absolutamente não. Concordo. 44 menos ainda. Sim, concordo. 37 cabe. Então, eu acho que cada tecnologia tem sua indicação. Sim. Todas as tecnologias foram criadas com um propósito. Sim. E tecnologia não é apertar botão. Exatamente. É entender. Ela é operador dependente. Eu tive pacientes que falaram que fizeram ultrassom microfocado, falando, eu só senti dor, mais nada, e não vi resultado. Provavelmente foi no osso. Exatamente. Então, errando a profundidade, além de não se alcançar o resultado, tem mais efeitos colaterais. Sim, mas eu adoro ultrassom microfocado, por exemplo, na área dos olhos, no malar mound, eu acho que fica lindo. Eu acho que é uma tecnologia única, mas é exatamente o que você falou. Não é a tecnologia do momento, é o que a sua médica te indicou, baseado no seu rosto, baseada na sua idade, baseado no que você precisa. É somar as tecnologias de acordo com cada pessoa. Eu acho que essa é a beleza. E te deixar bonita na sua idade, com naturalidade, é o que eu acredito. E recuperar o que foi perdido, e não colocar, quando eu vejo aquela questão de volumização, né? O volume perdeu aqui, mas o volume está aqui. Então você não está repondo o volume, você está adicionando um volume para um rosto que já deformou. Exato. Então isso vai devolver a jovialidade? Não. E ninguém quer ser chamada assim, nossa, você tá tão bonita, seu rosto tá tão redondo. Não. O que a gente busca, né? A gente busca uma sustentação, a gente busca, né? Nenhuma mulher quer ouvir isso. Então é isso que eu penso que as pacientes têm que começar a ter consciência. Não é o preenchedor que vai te rejuvenescer. É tratar todas as camadas da sua pele, cada uma da forma correta. E não é a marca do preenchedor e nem a marca do equipamento, da tecnologia que vai rejuvenescer. Nós recebemos imensas ligações que as pessoas... Qual é a marca do preenchedor? Qual é a marca do bioestimulador? Qual é a marca do laser? Qual é a marca... Gente, o que importa é a pessoa que vai apertar o botão. Exatamente. Porque essa pessoa vai programar. Felizmente ou infelizmente, essas máquinas não trabalham sozinhas. Ainda não tem uma capacidade, e eu até acho uma desvantagem quando a máquina vem com determinados parâmetros pré-estabelecidos, porque aí o profissional deixa de tentar conhecer os parâmetros e vai no parâmetro pronto e deixa de reconhecer e fazer o diagnóstico. É exatamente o que você está falando, né, Joana? Eu penso isso no Brasil, às vezes eu recebo de colegas, né? Então, assim, as empresas, elas criam workshops, treinamentos, onde as pessoas, né, então, assim, médicos e não médicos, vão aprender protocolos. Só que uma pessoa não é um protocolo. Então, a paciente, ela tem que pensar que o rosto dela é único, que ela tem uma história, uma genética diferente da amiga, e que se ela vai num profissional que segue um protocolo, para uma pode ficar lindo e para outra pode ficar péssimo, ou até mesmo com um efeito colateral. Então, só o médico, é verdade, assim, só o médico, só o especialista vai conseguir entender e entregar o resultado que a paciente precisa, né? Essa consciência é muito importante. A consciência exatamente, os protocolos, ou até aqueles pontos fixos de preenchimento, que colocam nomes, né? Ou números para os pontos. Não, nesse ponto aqui é 0,1, nesse aqui é 0,2. Vamos se todo mundo fosse precisar da mesma quantidade, exatamente igual. Vamos pensar, o meu rosto e da doutora Joana. Nós temos idades diferentes, nós temos etnias diferentes. Será que a gente usaria os mesmos pontos? Né? Será que a gente usaria a mesma unidade? Então eu penso que o paciente tem que fazer esse questionamento, né? Nós temos que nos questionar para a gente poder escolher um profissional que esteja gabaritado para poder nos tratar. E não simplesmente, olha, eu ouvi na revista, porque tudo isso existe também um outro mercado aí por trás, que a gente tem que ter essa consciência, né? Então, assim, as empresas, elas vêm somar a medicina, vêm somar a dermatologia, mas nós devemos ser questionadores. Vocês, como pacientes, devem ser questionadoras. E quando a gente não tem esse conhecimento, de fato a gente tem que confiar no profissional, rezar por ele, entregar. Imagina, entregar o nosso rosto a um profissional, tem que ser um profissional habilitado. Não faz sentido não ser. Entregar o bem maior. A saúde. A saúde, exatamente. A saúde.
E lembrar que quem criou esse protocolo, muitas vezes, a maioria das vezes, o protocolo é criado pelo fabricante. Sim, entende? Então, assim, existe um interesse, é o que a gente falou. É lógico que existe um benefício, que a medicina, quando você tem todas essas tecnologias, todas essas substâncias, elas vêm agregar ao paciente. Mas é lógico que a empresa tem a visão de que, quanto mais, então, quando você usa 34 frascos no rosto, para a empresa é maravilhoso, né? Para vocês é caro. E para nós, como médicos, eu penso, do ponto de vista imunológico, faz sentido? Não faz. E às vezes você não vai ver esse efeito hoje. Você vai ver em complicações e efeitos colaterais ao longo dos anos. Quando você já está mais velha, quando o seu sistema imunológico também já não está respondendo, como quando você era jovem. Então a gente tem que pensar que hoje em dia as pessoas vivem mais, elas buscam mais qualidade de vida. Lógico que nós mulheres e os homens, nós queremos estar bem, mas a gente tem que ter esse senso crítico para que a gente consiga ter um benefício, a gente consiga estar bem, se sentir bem, bonitas, por que não? Mas com bom senso. Então, eu penso que o paciente não é capaz de fazer essa avaliação. O profissional, competente e habilitado, sim. E qual foi, agora de curiosidade, qual foi o caso mais curioso de complicação a longo prazo que você já tenha visto? Bom, eu vou te dizer que faço toda a dermatologia, né, há quase 30 anos, mas faço muito a parte da tricologia, né? Fiz meu fellow na Califórnia, fiquei um tempo lá, e aí, por isso, eu trato muitas pacientes com alopécias, com queixas de queda de cabelo, com alterações com relação aos cabelos. E você sabe que algumas alopécias cicatriciais, que quando não diagnosticadas, o paciente pode evoluir com uma rarefação completa, com uma ausência de cabelos. Gente, muitas vezes elas estão relacionadas a essas substâncias que foram já usadas anteriormente. Como o seu sistema imunológico responde a isso? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque no momento que a gente faz, a gente não associa. Mas eu já ouvi paciente falando que depois que fazia um ácido hialurônico, ela tinha uma coceira no couro cabeludo, ela estava fazendo um ácido hialurônico no rosto. Mas ela tinha uma coceira no couro cabeludo. É o que eu falo, eu não trato um cabelo, eu trato uma pessoa, eu não trato uma face, eu trato uma pessoa. Então, até que ponto aquela substância que está ali, que entra em contato, ela não vai chegar, e a gente não quer que chegue dentro de um vaso sanguíneo, você sabe, mas ela vai chegar ali na drenagem linfática, ela vai chegar na circulação, ela vai impedir uma drenagem, ou seja, ela vai criar uma reação inflamatória naquele lugar. Será que muitas dessas alopécias, né, que a gente trata hoje em dia, não são em decorrência desses procedimentos que a paciente fez, às vezes sem necessidade, não é sem necessidade? Então a gente tem que ser muito sensato, né? E aí é por isso que eu falo, a tecnologia, ela sempre vai estimular a sua pele, ela vai entregar uma resposta que você está perdendo e vai estimular, vai ser estimulada. O preenchimento nem sempre. E você já ouviu falar, Bruno? Foi surpresa para mim, semana passada eu recebi uma paciente que fez preenchimento no couro cabeludo para levantar a sobrancelha. Então foi um preenchimento feito aqui embaixo todo do couro cabeludo, várias ampolas, para levantar isso aqui. Isso. Você, como tricologista, que você já viu isso? Eu nunca tinha visto. Não, eu nunca tinha visto. Como dermatologista, nunca vi. Sendo tricologista, né, então a gente tem muito contato com muitas pacientes, né, com todas as histórias, mas né, não seria uma forma de sustentação. Por quê? Para você sustentar, quando você usa, por exemplo, uma quantidade de ácido hialurônico, pessoal, aqui, né, que eles falam que é o CK1, por exemplo, na verdade é porque você tem estruturas no rosto. Quando a gente fala assim, eu quero tratar a minha pele, eu vou no dermatologista porque eu preciso disso. Quando você faz esse efeito, é porque na verdade a gente tem as camadas da pele, que nós médicas falamos, epiderme, derme, hipoderme, músculo, e todas essas camadas têm que ser tratadas. Então a primeira coisa é essa, se você não vai tratar um músculo com preenchimento, você precisa da toxina botulínica. Então, quando você pensa nessas camadas, elas estão unidas, você vê que aqui eu falo pele e está tudo grudado. Quando eu falo pele, elas estão unidas por uma estrutura que é feita de colágeno, que chama ligamento, que vem lá de dentro, vamos dizer aqui da boca, ó, e passa na frente desse músculo até aqui.
Então, quando eu tenho esse ligamento, ele é feito de colágeno, à medida que eu vou envelhecendo, ele vai afrouxando. Como se fosse um elástico que a gente brincava em pequeno, que está me segurando aqui e vai afrouxando. Então, quando você pensa no ácido hialurônico e você coloca ele aqui para segurar esse ligamento, ele não vai segurar. Porque você não tratou as outras camadas, porque você está envelhecendo. Então, como que esse ácido hialurônico vai segurar uma estrutura que também está frouxa? Então, é essa visão que a gente tem que ter com relação ao ácido hialurônico. E é esse pensamento que eu acho que a gente tem que, né, passar para o médico para poder tratar. O que eu tenho de sustentação aqui no couro cabeludo para segurar uma sobrancelha? Eu não tenho ligamento aqui. Então, como que eu vou segurar? O que eu coloco aqui, na verdade, ele vai criar uma reação inflamatória, porque eu injetei, porque doeu, porque... Então, ele vai criar uma reação inflamatória temporária, mas aqui eu tenho toda uma drenagem, eu tenho todas as camadas da pele, onde ao invés de ter um benefício, eu ainda posso estimular o sistema imunológico da pessoa e gerar uma alopécia. Já pensou? Alopecia. Já pensou? Inclusive, ela veio me pedir que essa pessoa vai fazer um transplante de sobrancelha. E a pessoa que vai fazer o transplante de sobrancelha pediu o laudo liberando para o transplante, dizendo que ela fosse negativa para alopécia. Ah, sim. É. Entendi. Então, assim, muito delicado, é o que eu falo de novo, até mesmo o transplante de sobrancelha vocês só podem realizar com médicos gabaritados, né? Então, assim, no Brasil a gente tem muitos profissionais fazendo, mas o profissional que não é gabaritado, gente, ele não entende o que está acontecendo ali dentro. Então é muito delicado, assim, e aí ele, um pouco, às vezes, ele quer se eximir de qualquer risco, pedindo ao profissional que faça um relatório de que não tem alopécia. Então eu falo que do homem das cavernas até hoje, todo mundo está perdendo cabelo. É muito comum, a alopécia androgenética, a calvície masculina e feminina, ela é frequente na população. E quando você agride também aquela pele, se você cria uma reação inflamatória ali com o ácido hialurônico, você destrói aquele colágeno que ancora esse fio. Então você pode ter um risco de uma queda, né, de cabelos, um eflúvio, você pode ter um risco também de uma alopécia androgenética, de um afinamento dos fios que já é da pessoa, e que ali quando você interfere naquele colágeno, porque você cria uma reação inflamatória no couro cabeludo e destrói esse colágeno que segura o seu fio, você aumenta o risco também. Então, assim, é o bom senso, né, assim, é só o profissional, e de novo eu falo, só o profissional capacitado, só o seu dermatologista que vai poder te orientar qual é a melhor forma de tratar, né? Preenchimento no couro cabeludo eu não conheço. Eu até recomendo que, se a pessoa não pode diagnosticar uma alopécia, também ela não deveria fazer o transplante. Claro, exatamente, né? Exatamente. Então, isso acontece no Brasil. Vários profissionais fazem, vários técnicos. Uma coisa é o recortar e colar. Só que o transplante capilar vai além disso. E é o que eu falo. Eu não trato um cabelo, eu trato uma pessoa. Então, imunologicamente, ela está apta para um transplante? Você sabe, existem exames, existe a tricoscopia que a gente fala, gente, que é como se a gente colocasse um microscópio, uma lente de aumento ali de 150 vezes, onde você vai ver as alterações que vão ser, se aquele paciente tem um afinamento, se ele tem uma tendência à calvície, se ele tem alguma alopécia cicatricial na sobrancelha que contraindica esse transplante. Então, só pode fazer um procedimento aquele profissional que está apto a lidar com o efeito colateral. Se o seu profissional da sua escolha está apto a tratar você e lidar com o efeito colateral, ele é o melhor. Se ele não está apto a lidar com o efeito colateral e precisa da orientação de outro, ou precisa que o outro o salve na hora que tem uma complicação, eu vou te dizer, ele não é o seu profissional. Não é verdade? Tá explicado. Realmente fica muito na dúvida, fica na briga de profissões, né, para quem tem o direito de fazer, quem tem, se é médico, se é dentista, biomédico, enfermeiro, mas acho que está aí a resposta, né? Se a pessoa pode atender do início ao fim, e mesmo que esse fim seja uma complicação... Faz parte, a complicação, o efeito colateral faz parte de um procedimento. Sim. Por exemplo, eu vou dizer, com a desculpa, não, mas nós também tivemos aula de anatomia. Eu tive aula de anatomia dentária. Sim. Embriologia, histologia, sim, né? E tudo, citologia, tudo da cavidade bucal. Nem por isso eu arranco nenhum dente de ninguém. Agora, poderia eu me atrever a fazer um clareamento, alguma coisa? Até poderia, mas e se eu causo uma complicação, eu vou tratar essa complicação na cavidade bucal? Eu não vou, eu não sei. Apesar de ter tido 2 anos de anatomia disso. Sim, concordo. Então,
Então, nem sempre a aula de anatomia habilita o profissional a atuar naquela área. Eu tive aula de neuroanatomia, eu faço neurocirurgia? Não. Jamais. Você faz? Não. Ortopedia? Também não. Tive aula também. Então, muitas vezes, a desculpa de ter tido aula de A, B ou C matéria não habilita, simplesmente nos obriga a ter uma informação, uma noção geral de saúde, como todos os profissionais de saúde têm que ter aula de anatomia. Simplesmente, acho que todos, assim como nós passamos por todas as cadeiras de cirurgia e tudo mais, mas que essas cadeiras não nos tornaram aptas a exercer aquelas especialidades médicas. Então, vai muito além e às vezes o barato sai caro. Porque se o médico, ou o profissional que te atender não puder dar seguimento com a complicação, provavelmente você vai ter que recorrer a um outro profissional para tratar a complicação de um tratamento que nem ele começou, pode ser muito mais caro, muito mais custoso. Eu acho que não é uma questão, é tudo que vocês têm que pensar, né? É uma questão, o que o paciente mais quer? É o resultado. Para você ter o resultado, você tem que ter um profissional que saiba lidar com o efeito colateral do procedimento. Todo procedimento pode ter efeito colateral. Nem todo procedimento precisa ter complicação. Como que você vai saber isso? Entendendo a anatomia. A anatomia não é uma aula de anatomia, como a doutora Joana falou. A anatomia é você conhecer, ter experiência. Então, assim, é o que eu falo, é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático, é um conhecimento de anos. Então, é isso que vocês têm que pensar. É verdade que muitos profissionais exercem muitas áreas, quanto mais correlatas à dermatologia. Mas, de novo eu falo, é o nosso senso crítico, é a nossa observação, é o nosso pensamento. Não é uma questão de preço, é uma questão de valor. Você quer estar bonita e você não quer correr risco para estar bonita. Então, para isso, você tem que selecionar o seu profissional. Não é uma questão de preço, você quer o resultado. Então, você precisa de um profissional que tenha experiência, que tenha conhecimento, que saiba lidar com o efeito e com o efeito colateral. Não é? Perfeito. Eu agradeço imenso a participação da colega Patrícia Cabrini. E está aqui, deixe o seu comentário, inscreva-se nesse canal para ativar as notificações mais sobre saúde, beleza, bem-estar. Obrigada. Obrigada a você.